Então ouvir o que eu ouvi até hoje aqui, ontem e agora com o Renan, encheu o meu coração, e eu pensei, eu não poderia estar em outro lugar senão esse. Algo também fica de tristeza quando eu penso, mais pessoas da minha igreja deveriam estar aqui, mas foi bom ganhar o livro, ler parte do livro, ouvir os irmãos até agora. Foi bom saber que, como pastor, agora eu posso chegar ali na livraria e comprar pelo menos 50 exemplares desse livro, e toda vez que alguém, aquele irmão bem mala, não é nem uma mala pesada, mas uma caixa grande, pesada, num dia chuvoso, de papelão, chegar na minha sala, ou me chamar para simplesmente falar da igreja, eu tirar da gaveta e presenteá-lo. Está aqui, leia esse livro e depois a gente conversa. Mas tem aqueles que não gostam de ler, tem aqueles que não querem saber de ler um livro tão bom quanto o livro do Tommy e aprender mais a amar a igreja. Eu falo, beleza, está ótimo. Você vai para o YouTube, entra lá no canal da Atos 29, ouve o Renan, ouve o Marquito, o Cris, o Niel, o Tommy, o Doug, e você vai entender, e tantos outros, Judy Clay, o pessoal que vai falar, e você vai entender o quanto é importante amar a igreja. Mas eu estou aqui num momento de muito desconforto. Quando o Cris me chamou, eu falei, meu Deus, como é que eu aceitei esse tema? Falar sobre a tentação do desigrejado. É uma realidade, isso existe, mas nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de desigrejar. É incrível. E aqui, sem nenhuma menção ao Corinthians do Marquito, eu amo esse bando de loucos que nós somos, transformados e brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu amo viver nesse processo que é a igreja. Eu tenho a alegria de ter aqui no meio da igreja de Jesus que se reúne, que eu tanto amo, um dos meus pastores da adolescência, juventude, que me viu chegar estragado na igreja, ruinzinho mesmo. Muitos pastores, com certeza, me fariam a proposta, talvez é melhor que você troque de igreja, talvez é melhor que você faça parte de uma outra comunidade, mas a igreja da qual eu fiz parte, que é a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, me recebeu, me acolheu, cuidou de mim, me ensinou tantas coisas, falou o meu coração e me pegou muitas vezes pela orelha com cuidado, o famoso cajado, e me trouxe para perto e não me expeliu. Então eu estou diante de um grande sanhaço, Cris, falar sobre um tema que nunca passou na minha cabeça, mas que eu sei que é uma realidade. Eu recebo gente na minha igreja que foi sim, muito maltratada, por uma igreja que não é a igreja de Jesus, apenas porque tem uma placa escrito igreja. É uma igreja que não tem nada a ver com aquilo que nós olhamos e enxergamos nas Sagradas Escrituras, não. Simplesmente porque tem um CNPJ, um nome e uma placa de igreja. Gente que foi abusada por líderes, gente que fez parte de ambientes tóxicos, que sim precisam ser restaurados e terem um encontro com a igreja de Jesus. E diante desse sanhaço, eu pensando e olhando para a realidade de ser uma pessoa tentada a desigrejar, a abandonar a igreja de Deus, eu vi que algo que a gente precisa aprender e entender é que para desigrejar nós precisamos não conhecer, ou melhor, para desigrejar é porque nós não conhecemos a verdadeira igreja. Talvez sonhamos com uma igreja que seja ideal no nosso coração e para as nossas vontades, mas não conhecemos a igreja real, retratada nas Sagradas Escrituras, que não é aquela igreja perfeitinha. Eu fico pensando em Coríntios, que loucura devia ser aquilo, e Paulo em momento algum fala para as pessoas abandonarem a igreja, mas fala para a igreja ser transformada, ser mudada. Para desigrejar, queridos, é algo que muitas vezes passa assim pela nossa cabeça, porque aprendemos, como o Mosca vai falar amanhã, a consumir tanta coisa, e acabamos por entrar num ciclo de consumo e passamos a consumir a própria igreja. E aí a gente vê que a gente não entendeu nada. Reclamando de gente que reclama da igreja, gente que quer a igreja segundo a sua vontade, gente que olha para a igreja e pensa, a igreja deve ser assim, porque desconhece as Sagradas Escrituras. Meu povo padece porque não conhece a lei, não conhece as Sagradas Escrituras. É muito bom olhar para a igreja de Jesus e saber que há um movimento
atracional, não no sentido de fazer uma igreja bonita e preencher todos esses requisitos hollywoodianos que o Renan falou, mas uma igreja comprometida em pregar o Evangelho de Jesus, que não está aqui para convencer ou defender Jesus, mas simplesmente para apresentar a realidade da fé, a realidade da cruz. E aí eu percebo, como já disse, que o grande problema causador desse desejo ou dessas tentações de desigrejar, nos casos de pessoas que foram humilhadas, no caso de pessoas que foram vítimas da igreja ou da suposta igreja, é não enxergar a igreja de Jesus do ponto de vista do próprio Jesus. É não entender a descrição que a Bíblia faz da igreja e ficar se perturbando ou muitas vezes confusa diante da realidade de uma igreja que é apresentada, mas não a igreja de Jesus. Muitos caem no erro de colocar toda a sua expectativa, o seu coração, numa igreja a partir das suas experiências, supostas maneiras e legais e nas suas preferências, mas não numa visão correta da Bíblia. Criando no coração uma igreja não bíblica, distante da igreja real, distante da igreja que sim é a igreja de Jesus, feita de gente como a gente, alcançada, encontrada, sarada, cuidada e com a esperança tão bendita aqui de um dia estarmos num lugar que só o Senhor tem para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, glorificando e adorando o nosso Deus. Igreja, como eu disse, feita de gente como a gente, homens e mulheres alcançados pela graça, nesse processo maravilhoso de santificação, a partir do poder do Espírito. Isso é experimentar a igreja. Alvos de um amor imerecido, que no caminho com Jesus e até Jesus, experimenta ser família de muitos irmãos, corpo de Cristo, igreja de Deus e só dele e de mais ninguém. Onde o player de tudo é Ele, onde a gente experimenta o poder e a beleza de ver na própria vida e na vida do outro a realidade do já e ainda não. Uma família de muitos irmãos, transformados pelo irmão mais velho, como eu aprendi no livro do Tommy, velho e rei, que é Jesus. Assim, queridos, eu e você desfrutamos da salvação genuína agora, o já, mas aguardamos a salvação final e completa que acontecerá no futuro, o ainda não, mas sendo não uma igreja idealizada, não uma igreja de almanaque, não uma igreja modelo, mas sendo a igreja real, de gente que se afia com gente, de gente que ama gente. Eu tenho alguns irmãos na igreja, eu sei que todos os pastores e vocês que também congregam e têm esses mesmos irmãos, pessoas difíceis de serem, conduzidas muitas vezes, gente que está ali errando, mas está levantando, gente que muitas vezes fala que vai fazer e não faz, e os irmãos vêm e reclamam, e eu conhecendo a história, o que eu amo fazer, conhecer a história de pessoas, eu olho para aquele irmão que muitas vezes é um problema em uma área, em outra área, e falo, ali está um milagre. E eu chego e pego esse irmão que está reclamando e falo assim, cara, você quer ver um milagre? Você quer ver um milagre? E aí a gente meio que presbiteriano também, né, reformado, o cara fica, mas como milagre? Aí eu falo assim, meu irmão, olha para aquele cara ali, aquilo é um milagre. Ele está aqui hoje, é um milagre. E na pegada de lutar pela nossa comunhão com Cristo, apesar das nossas diferenças e das nossas fraquezas, gente que ama o Deus que ama a igreja, somos nós. Igreja, como diz em Atos 20, 28b, que é a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Sabe qual é o teu valor? Sabe qual é o meu valor? Sabe qual é o valor disso tudo aqui? Da igreja, é o valor do sangue de Jesus, do nosso Salvador, do Deus da glória, daquele que encarnou em nosso favor e fez algo que ninguém aqui poderia fazer por mim e por você, sem merecermos. Sem merecermos. Uau, que privilégio fazer parte da igreja de Jesus, que coisa boa, ser adquirido pela obra redentora do amado Filho de Deus. Por isso, queridos, desigrejar não é uma opção, desigrejar não vale a pena, foge disso. Eu falei para Felipe ali, Felipe, eu acho que eu vou subir ali e dizer, pula fora disso, se isso está permeando o seu coração, se isso está enchendo a sua cabeça,
sai disso, a gente faz ali uma oração forte e fica tudo bem. Não, desigrejar não é uma opção. E um bom antídoto para essa tentação sempre será o Evangelho. O Evangelho que não é apenas uma porta de entrada para a minha vida e para a sua vida. O Evangelho que é o caminho de todo o dia, meu e seu, de olharmos para a obra de Cristo, de lembrarmos da má notícia, éramos todos, como ele falou, condenados. E também da boa notícia, fomos todos absolvidos, salvos, justificados por aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o justo, Jesus. E encontramos na cruz amor e justiça ao mesmo tempo. Queridos, que mensagem gloriosa, de que somos filhos inseridos numa nova aliança inquebrável, uma nova aliança que nos coloca numa missão, a missão da igreja, de sermos sim proclamadores, de sermos sim pessoas que congregam para a glória de Deus, pessoas que se amam, pessoas que caminham juntas, pessoas que choram e se alegram uns com os outros, com o desafio de não permitir, e eu quero que você preste muita atenção nisso, com o desafio de não permitir que nada nos faça colocar na periferia dos nossos corações, dos nossos afetos e da nossa agenda, aquilo que Deus colocou no centro da sua missão, a igreja, eu e você. Que Deus te abençoe, amemos a igreja e jamais pensemos em desigrejar.